Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, temos hoje o canto 8, capítulo 5. Os semideuses recorrem à proteção divina. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Então, repitam, por favor, vamos repetir os versos, as palavras do verso número 1. Shri Shuka Uvacha Rajan Uditam Etat Te Hare Karma Agha Nashanam Gajendra Mokshanam Punyam Raivatam Tu Antaram Shrinu Shri Shuka Uvacha Rajanuditam Etate Hare Karma Ghanashanam Gajendra Mokshanam Punyam Raivatam Tu Antaram Shrinu. Shri Shuka Uvacha. Shri Shukadeva Goswami disse: Rajan, ó rei, Uditam, já descrita, etat, esta, te, a ti, Hare, do Senhor, karma, atividade, agarnashanam, ouvindo a qual a pessoa pode livrar-se de todo o infortúnio, Gajendra Mokshanam, liberação de Gajendra, o rei dos elefantes, Punyam, ouvir e descrever, a qual denotam piedade, Raivatam, acerca de Raivatamanu, tu, mas, Antaram, neste milênio, Shrinu, por favor, ouve-me. As traduções, a tradução deste verso e as traduções dos versos até o 6 são o seguinte. Shukadeva Goswami continuou: ó rei, descrevi-te os passatempos de Gajendra Mokshana. Ouvi-los denota atitude piedosa. Quem ouve essas atividades do Senhor pode livrar-se de todas as reações pecaminosas. Agora, por favor, presta atenção enquanto descrevo o Raivatamanu. O irmão de Tamasamanu foi o quinto mano, chamado Raivata. Seus filhos eram encabeçados por Arjuna, Bali e Vindhya. Ó rei, no milênio de Raivatamanu, o rei dos céus era conhecido como Vibhu. Entre os semideuses figuravam os Bhutarayas, e entre os 7 Brahmanas que ocupavam os 7 planetas estavam Hiranyaroma, Vedashira e Urdhvabha. Do contato de Shubra com sua esposa Vikuntha, apareceu a suprema personalidade de Deus Vaikuntha, juntamente com os semideuses que eram suas expansões plenárias pessoais. Só para satisfazer a deusa da fortuna, a suprema personalidade de Deus, Vaikuntha, a pedido dela, criou outro planeta Vaikuntha, que é adorado por todos. Aqui tem um significado, que é o verso 5, tem esse seguinte significado. Aqui, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sublinha que este planeta Vaikuntha, como o Srimad Bhagavatam, aparece e disse que ele nasce ou é criado, mas tanto o Srimad Bhagavatam quanto Vaikuntha existem eternamente, além dos universos materiais, que estão envoltos nas 8 espécies de coberturas. Como se descreve no segundo canto, antes que este universo fosse criado, o Senhor Brahma viu Vaikuntha. Viraragaswami, Viraragacharya, menciona que este Vaikuntha está dentro do universo. Ele está situado acima da montanha conhecida como Lokaloka, e é adorado por todos. O próximo verso é o seguinte. Embora as atividades grandiosas e as qualidades transcendentais de várias encarnações da Suprema Personalidade de Deus sejam maravilhosamente descritas, às vezes somos incapazes de compreendê-las. Entretanto, para o Senhor Vishnu, tudo é possível. Se alguém pudesse contar os átomos existentes no universo, então poderia contar as qualidades da Suprema Personalidade de Deus. Mas acontece que ninguém pode contar os átomos do universo, e tampouco
pode alguém contar as qualidades transcendentais do Senhor? Significado. As gloriosas atividades do Senhor, aludidas no presente contexto, ocorrem depois que seus guarda-costas pessoais, Jaya e Vijaya, tornaram-se Daityas para cumprirem a maldição que receberam dos grandes sábios Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara e Sanandana. Jaya, como Hiranyaksha, teve que lutar com Varahadeva, e este mesmo Varahadeva é mencionado em relação ao milênio de Raivata. A luta, entretanto, ocorreu durante o reinado do primeiro Manu, Swayambhuva. Portanto, de acordo com algumas autoridades, existem 2 Varahas. Todavia, de acordo com outras, Varaha apareceu durante o regime de Swayambhuva Manu e permaneceu na água até o reinado de Raivata Manu. Talvez se duvide de que isso seja possível, mas a resposta é que, para a Suprema Personalidade de Deus, tudo é possível. Se alguém pudesse contar os átomos do universo, poderia também contar as qualidades do Senhor Vishnu. Porém, é impossível que alguém conte os átomos do universo e, de modo semelhante, ninguém pode contar as qualidades transcendentais do Senhor. Então, de acordo com a prática que fazemos da leitura do Bhagavatam, este último verso com significado seria o verso de hoje. Anteontem nós lemos todo o capítulo. Ontem deveríamos ler os versos até o primeiro que tivesse o significado. E hoje leríamos o verso seguinte ao primeiro que tivesse significado. Portanto, o verso de hoje seria o verso 6. O que nós fizemos foi ler todos os versos até o 6 com significados. E aqui estamos vendo uma parte mais técnica, onde se apresenta o contexto. E é bem interessante, especialmente nesse último significado de Prabhupada, porque Prabhupada apresenta corajosamente a opinião de que os grandes acharyas apresentam 2 interpretações diferentes. E isso é muito interessante para nós que sempre queremos saber, mas como foi, mas o que é, assim, tudo muito objetivamente. Então, Prabhupada está mostrando aqui que para a Suprema Personalidade de Deus nada é impossível. Portanto, tanto os acharyas que dizem que há 2 encarnações de Varaha, que é possível, como os acharyas que dizem que Varaha veio e ficou desde a época de Swayambhuva Manu até a época de Raivata Manu, e ainda assim vivendo na água, depois de ter matado Hiranyaksha, que apareceu lá em Swayambhuva Manu, até Raivata Manu, tanto faz um como o outro, eles são... e tudo isso é possível, porque para a Suprema Personalidade de Deus nada é impossível. Nós sempre temos a tendência, por estarmos no modo de vida condicionado, tentar entender a Suprema Personalidade de acordo com o nosso condicionamento. Mas a culpa disso não é nossa, a culpa é de próprio Krishna, porque ele imita alguns passatempos humanos. Então, nós ficamos com a tendência de querer julgá-lo como se fossem humanos. Porém, desde o começo, em seus passatempos, ele sempre termina mostrando que ele não é humano. Algo assim surpreendente nos passatempos de Krishna é ele levantar a colina de Govardhana. Está chegando a época em que nós comemoramos esse passatempo em que Krishna, como Giridhari, levanta a colina de Govardhana e sustenta no dedo mindinho, o dedo mindinho da mão esquerda, que é o mais fraquinho de entre todos. Então, Krishna sustenta essa colina com o dedo mindinho. Então, essa não é uma atividade humana. E ele fez isso para proteger os devotos, e os devotos
aceitaram aquela proteção em conflito. Uma hora eles pensavam que Krishna precisava de ajuda para segurar, porque ele estava segurando a montanha, e outra hora eles ficavam chocados como é que tudo aquilo aconteceu. Então, mas mesmo assim eles entraram embaixo do guarda-sol, do guarda-chuva criado por Krishna com a colina de Govardhana, para se proteger da inundação que estava tomando conta de Vrindavana. E aí, além de tudo, ainda trouxeram os animais domésticos, como as vacas. Vaca é um animal doméstico, como nós entendemos com pet. Vaca é um pet nosso, né? Assim, um animal tipo gato, cachorro. É uma mascota. Como é em italiano? Mascota. Então, vaca é assim, uma mascota. E nós... Bom, então, Krishna trouxe para baixo da colina de Govardhana. Esse é um dos passatempos de Krishna. Quando Krishna se relaciona com os amigos e com as garotas, nós nos identificamos muito, porque nós estamos vivendo uma experiência tão forte de uma avassaladora luxúria interior, que quando nós ouvimos falar das relações de Krishna com os amigos, com as meninas principalmente, nós queremos entender de acordo com a nossa percepção condicionada. Mas não é bem assim. A relação de Krishna com as gopis é a relação original de desfrute da Suprema Personalidade de Deus. A nossa relação no mundo material é uma relação de imitação, é uma relação pervertida. Não pervertida como nós falamos, às vezes até é, mas não é pervertida como nós julgamos uma ação pervertida já de uma perversão. Estou falando da perversão original, de se manifestar dentro do mundo material como uma imitação. É fake. Nossa relação é fake, não é a relação original. A relação de Krishna é uma relação original. Krishna é completamente potente, seus sentidos são autossuficientes, todos eles são autossustentáveis, não precisam de estímulo. Os sentidos de Krishna podem fazer as atividades uns dos outros sem nenhum problema. Krishna é completamente transcendental aos modos da natureza material. Ele não é como a gente. Mas a gente tem a tendência de entender Krishna assim. Porque quando ele vem, ele tenta imitar a nossa condição para conquistar nossa simpatia. E depois ele mostra que ele é diferente. Nós temos que aceitar as duas coisas. Nós temos que aceitar a misericórdia de Krishna quando ele vem parecendo um ser humano comum, e nós temos que aceitar a condição de Krishna quando ele mostra ser a Suprema Personalidade de Deus. As pessoas que são tolas não aceitam Krishna. Krishna fala delas no Bhagavad Gita. Ele diz: Avajananti man mudha manushintanum ashritam parambavam majananto mama bhuta maheshwaram. Ele diz que essa natureza material, mama bhuta, ele é o controlador. Mas existem pessoas que não entendem esse controle de Krishna como verdadeiro Maheshwara. Então, essas pessoas se confundem quando ele vem na forma humana, Manushintanum Ashrita, quando ele aparece como um ser humano comum, um ser humano. Então, as pessoas se confundem, porque elas são mudhas. Krishna classifica essas pessoas como mudhas. Muda significa tolo. Então, ele diz que essas pessoas que não compreendem a sua condição de controlador supremo, o grande Maheshwara, em toda essa natureza material, que é dele, Mama Bhuta, ele diz, Mama Bhuta, toda essa natureza é minha e eu sou o senhor dela. Mas os mudras se confundem quando eu apareço numa forma humana comum. Então, nós não temos mais direito de ser pessoas mudas, tolas, tontas. Não temos o direito de ser pessoas tolas,
Por quê? Porque nós estamos ouvindo Krishna no Bhagavad Gita e Krishna nos alertando a respeito da sua supremacia sobre tudo que existe. Então nós temos essa facilidade de ouvir sobre Krishna dele próprio e entendê-lo como ele mesmo se manifesta. Então, nós não temos direito de permanecer mudas. Nós temos o dever de iluminar nossa inteligência e de colocá-la na sua estrutura adequada, na posição correta da estrutura que temos para agir, a inteligência como a nossa estrutura, ferramenta principal de ação. E ela sobre a nossa mente, e a mente sobre os nossos sentidos. E inteligência, mente e sentidos sobre a natureza material, para que nós possamos preservar a natureza material, cuidar dela, torná-la produtiva sustentavelmente. Então, nosso desafio é esse o desafio de lidar com a matéria inerte e fazê-la sustentável. Esse é o grande desafio. Está sendo falado até pelas pessoas ignorantes. Até as pessoas ignorantes estão falando de sustentabilidade do meio ambiente. Mas elas falam sob o ponto de vista fenomênico. Elas falam sob o ponto de vista do que se manifesta na sua frente. Mas elas não conhecem o número. Elas não conhecem o que está por trás. A natureza original de tudo. Que Krishna é essa pessoa. Ele está além do mundo fenomenal. Krishna é a origem de todo o misticismo. Ele é a origem de tudo de toda a energia sutil que existe por trás de todo esse fenômeno que é a criação material. Claro, as pessoas que estão buscando por sustentabilidade já estão fazendo uma coisa maravilhosa, não precisamos incomodá-los, deixa eles trabalhando para a sustentabilidade, que vai indo muito bem, só vai cooperar com o plano original de Krishna. E quanto mais eles produzirem a sustentabilidade, mais fácil fica para nós falarmos que, apesar de tudo isso, existe um aspecto da sustentabilidade que talvez não esteja sendo levado em conta, que é a origem de tudo isso. Então nós precisamos apresentar para as pessoas Krishna como a origem de tudo. Este capítulo vai chegar nesse ponto, porque aqui está sendo explicado, como eu comecei a minha fala dizendo, aqui é a introdução do capítulo, está sendo explicado algo muito técnico a respeito das eras, do tempo e tudo mais, das interpretações, Prabhupada explica, das interpretações, das encarnações de Krishna. Mas logo vai chegar o ponto que os semideuses, sem saber o que fazer, vão procurar por Brahma, que é o semideus mais culto, o que tem mais conhecimento, que recebeu os Vedas diretamente de Krishna. Tano Brahma Harida recebeu esse conhecimento dentro do seu próprio coração. Então, vai chegar o ponto que o capítulo vai dar a palavra a Brahma, e Brahma então vai dizer o que ele pensa e como ele vê a suprema personalidade de Deus. Aqui na nossa rotina, como em todos os templos, nós cantamos uma canção nesse horário da madrugada, cantamos uma canção para o mestre espiritual. E nessa canção, o Acharya, que fez esse poema, que se tornou essa canção, que é Vishwanatha Chakravarti, ele segue a mesma linha dos Uttama Shlokas. Uttama Shlokas são os versos seletos das escrituras que descrevem com as palavras mais adequadas o caráter da suprema personalidade de Deus. Então, Vishwanatha Chakravarti faz o mesmo quando ele quer expressar a sua rendição ao mestre espiritual. Então, nessas orações, Vishwanatha Chakravarti explica por que ele adora o mestre espiritual. Nesse capítulo do Bhagavatam, Brahma explica por que ele adora Krishna como a suprema personalidade de Deus. E
E no Brahma, identificando-se com a aflição dos semideuses que estavam desesperados procurando ajuda, então Brahma diz sempre, ele glorifica a pessoa suprema e por fim ele diz, por favor, que este Senhor Supremo, Todo-Poderoso, seja misericordioso conosco. Então ele entende as glórias do Senhor Supremo, entende a sua pequenez e então ele pede a misericórdia do Senhor Supremo. Esse capítulo, essa canção de Vishwanath Chakravarti também aponta para a misericórdia do mestre espiritual, que é um representante de Krishna. Então, Vishwanath Chakravarti apresenta a canção, são 8 versos, todas voltadas para descrever as qualidades do mestre espiritual como aquele representante de Krishna. Eu vou ler aqui, para não perder nada e para também relembrar. Eu vou ler a tradução. A primeira, que é o verso famoso de Samsaradava, a primeira diz assim: o mestre espiritual está recebendo bênçãos do oceano de misericórdia. Assim como uma nuvem derrama água sobre um incêndio florestal para extingui-lo, do mesmo modo, o mestre espiritual salva o mundo materialmente aflito, extinguindo o fogo ardente da existência material. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um oceano de qualidades auspiciosas. No segundo verso, Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita, se diz então: recitando o santo nome, dançando em êxtase, cantando e tocando instrumentos musicais, o mestre espiritual sempre se alegra com o movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, porque ele está saboreando a doçura da devoção pura em sua mente. Às vezes seus pelos ficam arrepiados, seu corpo treme e lágrimas fluem de seus olhos como ondas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Shri Vigrahara Dana Nityanana. O mestre espiritual está sempre ocupado na adoração que no templo se faz a Shri Shri Radha e Krishna. Ele também ocupa seus discípulos nessa adoração. Eles vestem as deidades com lindas roupas e ornamentos, limpam seu templo e realizam outras atividades semelhantes para adorarem o Senhor. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada. O mestre espiritual está sempre oferecendo a Krishna 4 classes de alimentos deliciosos. Ao ver que os devotos estão satisfeitos comendo Bhagavat Prasada, o mestre espiritual fica satisfeito. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Nikunjayuno Rati Kelisidhyai. O mestre espiritual é muito querido, porque é hábil em auxiliar as gopis, que em diferentes ocasiões fazem diversos arranjos agradáveis para a perfeição das atividades amorosas conjugais que Radha e Krishna executam nos bosques de Vrindavan. Ofereço minhas mais humildes reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Sakshadhari Tuena Samasta Shastrai. O mestre espiritual deve ser honrado tanto quanto o Senhor Supremo, porque é o servo mais confidencial do Senhor. Isto é afirmado em todas as escrituras reveladas e é seguido por todas as autoridades. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um genuíno representante de Shri Hari. Yasya Prasada Bhagavat Prasado Yasya Prasada Nagatikuto. Pela misericórdia do mestre espiritual, a pessoa recebe a bênção de Krishna. Sem a graça do mestre espiritual, ninguém pode fazer avanço. Portanto, devo sempre lembrar e louvar o mestre espiritual. Pelo menos 3 vezes ao dia, devo oferecer minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. Então aqui a conexão com a realidade primeira do nosso contato é apresentada, que é o mestre espiritual, o elo que nos une a uma corrente que vai levar até Krishna. O conhecimento espiritual desce de Krishna até nós e o serviço que a gente faz vai da gente, do mestre espiritual, até Krishna. E aqui
essa conexão é falada da mesma forma que nesse capítulo a conexão do indivíduo com a suprema personalidade de Deus como o recurso para a proteção que o indivíduo precisa é apontado. Então, nós nunca podemos pensar que porque o Senhor Brahma não está presente e que nós não podemos falar diretamente com ele como os semideuses podem, então nós não temos contato, não podemos ter contato com Krishna e receber a proteção divina. Nunca podemos pensar assim. Por quê? Porque nós temos o representante de Brahma, temos o representante em toda a sucessão discipular, temos o representante de Krishna. Como Brahma é representante de Krishna, então nós temos o representante de Brahma, que é o mestre espiritual, Prabhupada. Assim nós estamos conectados. Os semideuses também queriam proteção e buscaram em Senhor Brahma a proteção. E Senhor Brahma disse, tudo bem, mas tem alguém melhor do que eu. Então vamos até lá. Eu vou levar vocês para a gente pedir a proteção de Krishna, da pessoa certa. E leva eles, e aí eles buscam por essa proteção divina. Então esse é o tema aqui. Muito obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada.